Lá no céu a gente pergunta, né? Desconhecida. Cida, né? Pronto. Isso quer dizer que é Apolo, né? Também está envolvido. Era Apolo. Tem uns que diz que era Pedro. Rapaz, foi já chutaram para tantos, mas tem uns que é sem pé, sem cabeça. Tem muitos que. Tem uns que dizem que Pedro disse também que era Paulo, quando ele se trata daquela situação lá de 2 Pedro 3,15, quando ele fala que falava coisas das quais é difícil de entender, entendeu? Alguns julgam ali, mas fica aberto, né? Não está claro. Vamos avante, né? Vamos para frente. A data, meus irmãos, a data é outro ponto. A data é também uma polêmica. Porque, como não se sabe o autor, quanto mais quando foi, né? né? Mas a data vai pelo assunto. O assunto abordado, ele não menciona nada. Lembra do marco que a gente tem aqui do Novo Testamento? Qual é o marco que nós temos? Nós temos 2, né? Não, mas o Novo Testamento já se tem a crucificação, Pentecostes, são marcos, né? Beleza. Mas tem outro marco que é onde a gente vai definir para a questão de escritas, datas, contemporaneidade. É outro marco. Qual é? O ano 70. Por quê? O que aconteceu no ano 70 do primeiro século? Exatamente. A destruição do templo. Né? Do templo. Tá? Templo de Salomão. Foi destruído aqui, no ano 70. Então aqui é um marco. Um marco histórico geral mesmo, geralzão até hoje. Aqui é no primeiro século, nós estamos no século XXI, ainda continua sendo um marco. E aí, o escritor aos Hebreus não fala nada sobre isso aí, nada, simplesmente nada. Nem que tem, nem que não tem. Então é como se fosse algo comum. Como parecia ser algo comum, aí não vai mencionar, né? Então se ele não menciona, acredita-se que por ele não mencionar, tenha sido escrito antes. Vou botar aqui, antes de 70. Mas quando? Aí vem a questão. Como ele menciona Timóteo? Exatamente, né? Aí como menciona Timóteo menciona como esteve solto, já está livre, ou seja, esteve preso com Paulo. Paulo teve 2 prisões lá de Roma, né? Aí aquela de 62, a outra de 64, né? Teve um que foi 67, acho, 66, foi assim. Isso, que ele foi morto. Mas foi 66, 67. Por ali teve um e teve outro que foi anterior, né? Então, assim, como diz que ele foi solto, então já temos outro marco. Não diz que ele foi solto aqui, está livre, uma coisa assim? Capítulo 13. 23, Capítulo 13, versículo 23. O 23. Saber que já está solto o irmão Timóteo. O que é isso? Que estava preso, né? E foi solto. E aí a gente vai lá para Atos dos Apóstolos e vê o momento que ele esteve preso. E aí a gente vai notar que foi depois do ano 60, né? A prisão foi depois de 60, e como não menciona a destruição do templo foi 70, então está entre 60 e 70. Né? 60 e 70. Então temos ali um recorte bom. Aí, deixa eu ver quem foi. Acho que é esse rapazinho aqui. Ele vai falar que foi. Deixa eu ver aqui. Não, ele menciona vários. É assim, ele vai mencionar vários. Ele vai dizer, vai contar, narrar a história de cada um. Cada um diz uma coisa. Só que o que prevalece aqui para nós no Ocidente é o pensamento, onde ele menciona aqui as datas, 2 Pedro, Kempis.
Não, não é esse aqui que fala. Deixa eu ver se é nesse aqui. Os Hebreus. Aqui no Google, ele diz assim, entre 60 e 70, mais com uma precisão de 64 a 67. Né? É porque foram 3 grandes autores que mencionaram. E aí um deles, o que mais se aceita aqui para o Ocidente, é o da Pentecostal, da corrigida Pentecostal, que foi o Donald, eu lembro o nome dele, é Donald ou é Campos ou é Tempes? Não lembro aqui, procurei, Donald C. Tempes. Que ele vai comentar aqui. Aí ele vai dizer que é até o daqui, da corrigida, da Pentecostal corrigida. Ele vai dizer que é entre 67 a 69. 67 a 69. Esse outro diz 64. São 3 autores que vão dizer datas. E aí no Ocidente, lembra dos recortes, linha do tempo e tudo isso é importante. Fica sempre em mente. Eu apaguei, mas não é para apagar, não. Você deixa na mente, sempre em mente. O Ocidente, no recorte aqui do século 21, em razão das fontes que foram buscar lá nas primárias dos pais da igreja, acredita-se que seja 67 a 69. Stempes, né? Stempes, obrigado, tá? Aqui, ó. Stempes. O P é mudo, né? Pronto. Donald C. Stempes. E, inclusive, esse aqui foi a fonte, o Donald C. Stempes foi a fonte da Almeida Corrigida para colocar e definir na Pentecostal como sendo 67 a 69. Tá vendo como é um puxa do outro? Nenhum diz o que é, né? Esse aqui, ele puxou daqui. E esse aqui puxou da onde? De algum outro lugar. E esse aqui puxou da onde? De outro lugar. É assim. Entendeu? É voltando. É muito importante isso, tá? Guarde isso em 7 chaves. Muito importante. Então vamos aqui. A data, não tem, me atualize na hora, por gentileza, que lá na igreja tem o horário, o relógio para ver, né? Ô, benção. Benção, né? Aqui eu não tenho, estou desorientado aqui. Vocês são... é excelente. Excelente. Eu vou até fazer uma baixa assinada. Posso apagar aqui? Pode. Já printou? Vamos lá. Aí, ó, pode aqui, nem precisava, só aqui agora. Agora eu vou para outro enigma. Destinatários. Para quem o escritor aos Hebreus escreveu? É outro enigma. Aí alguém vai dizer assim, óbvio que foi para os Hebreus. Né? Pensou? É óbvio. Hebreus, né? Mas, aí dizer, mas quem eram esses hebreus, né? Uns vão dizer que eram deportados de Roma. Outros vão dizer que eram habitantes de Alexandria. Outros vão dizer que eram gentios. E outros vão dizer que eram cristãos que antes eram judaizantes e que agora queriam voltar para o judaísmo. Outros, eu acho que a corrigida vai falar, e aqui também no material, deixa eu ver quem é que ele usa aqui, é o Guter, do século XX. Vai dizer que eram cristãos, outrora judaizantes,
mas que estavam frios na fé. Inclusive, sem congregar. Por isso que tem aquela máxima lá de Hebreus 10. Deixa eu ver se é o 10. E consideramos no 12, que fala que ele não congregam, que tem que congregar. 10 e 25. É o 25? Não deixando nossa congregação. Costume de alguns. Exato. Obrigado, viu? 10, 25. Ele vai dizer assim. Eu vou ler no 24 em diante, porque o 25 ele está. É a continuidade, né? Ele diz assim: e consideramos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, assim, é uma exortação para que não deixe a congregação como alguns já têm deixado, né? Tem abandonado a congregação. Aí, uns vão dizer que é por conta disso, tá? Eu lembrei agora que é só os gatilhos, né, que a gente vai lendo e vai... eu falei que Tertuliano é a apóstolo Tertuliano para Barnabé. Tertuliano, na época, ele era um advogado. E ele foi rejeitado pela Igreja Católica porque ele passou a acreditar em novas profecias. Para a Igreja Católica, no início, ela falava que essas pregações eram como se fossem novas profecias. Aí Tertuliano, ele abraçou a causa do Evangelho, foi para cima defender o Evangelho. Inclusive, ele que escreveu a tese lá para o Concílio de Nicéia, 325, ele escreveu a tese da famosa Trindade. Foi o Tertuliano. Ele escreveu a tese e foi levada para lá para poder em discussão e valeu. Foi lá que foi ratificado. Entendeu? Legal, né? Foi assim um grande emblema, né? E era advogado, né? Legal. Interessante, né? Não é interessante assim como uma coisa lá liga para outra assim? Legal. Por isso que se estuda na faculdade. Estuda ciência, pessoal. Eles fazem a diferença, né? Enfim, foi só o gatilho que me lembrei agora. Eu lembrei agora, assim, só lendo aqui, nada a ver, veio que eu ia falar naquela hora e não falei, mas só voltar ao vídeo. Aí, aqui ele perceba que a exortação dele é para quem está, para eles não esfriarem, para não sair igual alguns já saíram. Né? Então, assim, os destinatários é para quem? Fica meio que geral, né? Por isso que ela faz parte das epístolas gerais. Destinatário é assim, ó. Né? Tem como bater martelo aqui? Não tem. Porque os primitivos, os pais da igreja, como fala, quando se fala pais da igreja, são do primeiro século. Né? Os primeiros lá. É chamado de pais da igreja. Os pais da igreja já não tinham com clareza o destinatário. Já não tinham com clareza. E Clemente de Roma, ele escreveu a sua primeira epístola, foi para a igreja de Corinto. Escreveu Clemente de Roma. Aí ele, na sua menção, ele escreveu, foi, salvo engano, ela é datada de 96, ela. E ele morreu logo depois. Ele morreu, acho que 96 para 97. Foi a primeira e praticamente a última, porque ele morreu logo. Aí, ele menciona como sendo na carta aos Coríntios, mas ele menciona como sendo a de Hebreus para deportados de Roma. Porque, inclusive, aqui para nós, aqui do Brasil, nós acreditamos muito no pensamento muito bom, inclusive, do reverendo Hernán Dias Lopes. E ele também faz menção do Clemente de Roma e vai com ele dizendo que Hebreus
foi para os deportados de Roma. Entendeu? Foi para os deportados de Roma. E aí ele traz, inclusive, o Hernán Dias Lopes, ele menciona aquela situação lá que Paulo apresenta, não lembro agora aonde é, mas ele apresenta que os irmãos que voltaram de Roma e ajudaram ele na obra, a gente até estudou nas epístolas, eu não lembro agora, porque eles voltaram, não sei se foi Áquila e Priscila, que voltaram de Roma e ajudaram ele. Aí esse voltar de Roma, ele assimila para cá, ele diz que eram os deportados, né? Tiveram que sair de Roma por um decreto, por expulso de lá. Então ele acredita que essa epístola aos hebreus seja para os hebreus deportados de Roma. E aí, para que eles, porque assim, inclusive o Hernán Dias Lopes, ele defende essa tese também, de que essa deportação de Roma, ela tenha gerado prejuízos ao cristianismo, porque na verdade era uma perseguição somente aos cristãos, e não ao judeu. Entendeu? Então, como era aos cristãos, quem ainda sustentasse a sua fé tinha que sair de Roma. Mas quem se convertesse ao judaísmo podia permanecer em Roma. Então, muitos estavam abandonando. Entendeu? Abandonando. E aí o escritor aos hebreus escreve e manda para lá para que eles se mantivessem firmes e dizendo, é melhor ficar com Cristo do que voltar aos rudimentos anteriores, do que voltar às práticas anteriores. Aí ele vai fazer... Ele fala, né? Os hebreus vai mostrando. E vai... Né? Exatamente. Cristo. É superior. Exato. O teor da epístola é essa. Ele é superior aos anjos. A gente vai já chegar aqui, né? Entrando aqui nos temas já, né? Entrando nos temas. Deixa eu apagar aqui. Exato. Muito forte, né? Mas também os cristãos também crêem na fé. Também. Eu acho que serve aqui para todo mundo. Serve até para nós, né? Tão longe, século XXI. Então eu não tinha deixado na Bíblia. Não tinha deixado lá, né? No concílio ficou, né? Foi canonizada. E até a canonicidade dela é polêmica. Nós vamos ter uma aulazinha dela, eu li no começo aqui. Nós vamos ter sobre a canonicidade. Né? Acho que na próxima aula a gente já fala. Na próxima. Meu propósito hoje é chegar até o propósito. É meu propósito. Não vai manter. Né? Já estamos chegando lá. Não sei se vai dar tempo. E hoje tem festa, né? Tem que correr. Pronto, aqui. Tá tranquilo? Nada feito até agora, né? Autor? Sei não. Desconhecido. A data? Tá vendo? É mais ou menos 67, 69. É de 60 a 70. Né? Destinatário, tá vendo assim? Tá ruim, não tá não. Mas nós estamos sendo autênticos, tá? Foi deportado de Roma, foi para os habitantes de Alexandria, os cristãos para voltar para o judaísmo, deixar de ser cristão e voltar, e para os cristãos frios na fé, que estavam inclusive deixando até de congregar. Né? Eles estavam morrendo mesmo, os fraquinhos mesmo. Estavam nem para o judaísmo, era para o mundo mesmo. É para eles aí, para os frios na fé. Entendeu? E se a gente for olhar, vale para todo mundo aí, né? Dá para entender aqui, né? Fechou? Amém? Eu vou apagar para... Vou ver se eu uso bem aqui para não apagar esse aqui, né? Ou pode apagar? Depois printa, né? Depois é só printar. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, no nosso material, ó, a data. Ó, em nossos dias, muitos têm se aventurado a determinar datas para a epístola. Halley, em seu manual bíblico, afirma o ano 70. Scofield, 68. E o Donald Stamp, 67 a 69. Né? Cada um fica aqui, só que eu tinha visto. Que aí ler tanta coisa acaba ficando desorientado. É na página, a minha 10. Na 10.
O tema ele é tríplice, entretanto, tem uma predominância. A predominância é que é melhor. Melhor. Simples assim, melhor. E aí alguns achando pouco, melhor tema, porque o tema é conforme o que se extrai dali. Assim, lê-se a epístola, porque o autor, ele não deu tema. Né? O autor não dá tema, ele dá destino. Destino. Tema, não. Aí o tema é extraído por interpretação. Certo? Interpretação. Lendo ela, extrai-se isso. Melhor. Aí vem as sugestões. A Bíblia de Estudo Pentecostal sugere um melhor concerto. Um melhor concerto. Ou seja, melhor o quê? Melhor concerto. Certo? Concerto com C e não com S. Não é aula de português, mas deixa eu só dizer a diferença. Concerto com S é de consertar o que está quebrado, ou consertar alguma coisa, objeto, alguma coisa, conserto. Ou vou ajeitar, para aqui, para o cearense, né? É ajeitar, né? Estou errado? É ajeitar? Já concerto com C é aliança. Certo? Aliança, é firmar pacto. Ou aquele negócio musical. De ópera, pronto, né? Exato. Porque ali é alinhar, né? É deixar... Aliança de musicais, né? Exato. Entendeu? Então, assim, isso é só... Não é nem teologia, é só português mesmo. É só para a gente entender o sentido. Melhor concerto. Por quê? Qual a ideia desse melhor concerto? Porque vejamos, ele vai falar que, vai até trazer aqui, vai fazendo as comparações. Vai dizer assim, porque, o versículo, capítulo 1, versículo 3 em diante, diz assim, o qual, sendo o resplendor, aliás, o versículo 2, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aí, o qual quem? Este, que é o Filho, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, ele havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Vamos lembrar uma coisa que, como se dava a purificação dos pecados? Primeiro, existia purificação dos pecados antes de Cristo, na antiga aliança? Né? Eu sei que as respostas elas ficam assim, mas se a gente for analisar o termo de purificação, vou botar bem aqui, tornar-se puro, né? Purificação, nós vamos perceber que no Antigo Testamento não tinha. Por que não tinha? Porque não havia como ser puro matando o sangue de outro. Né? Era só encobrindo o pecado. Aí, como que acontecia? O ser humano pecava e quem morria? Um carneiro, uma ovelha, um bezerro. Entendeu? O ser humano que pecou continuava vivo, pecando. Praticando de novo. Exato, matava um animal. Entendeu? Então, o que havia ali? Apenas encobrindo. Era só encoberto o pecado. Né? Vejamos isso lá onde? Lá na Páscoa, lá na saída do Êxodo. Como foi no Êxodo? O sangue do Cordeiro. Né? Sangue do Cordeiro. Este sangue foi aspergido no umbral, né? da porta das casas. Vamos imaginar a casa aqui. Você ainda sei desenhar a casa?
Tá feio, tá? Tô precisando voltar às aulas de desenho. Aqui é reto, é? É, né? Pronto, aqui é umbral. Não, umbral é aqui, ó. Né? Aí, desenhar de vermelho o sangue aspergido aqui. Que é o sangue. Que sangue é esse? É só em cima. Mas escorria. No sacerdote não manchava a roupa dele, né? Espargindo ali e sujando a roupa. Espargindo o sangue. É só igual o Chau, né? Desenho do Kiko, desenho do Kiko, né? Desenho a vaca comendo um pasto. E cadê o pasto? A vaca comeu. Cadê a vaca? Foi no banheiro. Só o papel ali. Enfim, aí o sangue espargindo no umbral. Quando o anjo da morte ia passar a meia-noite em frente às casas, a casa que tivesse com a marca de sangue, o que o anjo da morte fazia? Passava. Outra casa. Nessa ele entrava. Entendeu? Então era só encoberto. Passava por cima. E adiante. Entende? Então assim, não havia a purificação propriamente dita. Esta purificação, na sua plenitude, aconteceu aonde? Com Cristo. Por quê? Aqui ele diz, ó, versículo 3, parte C. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Entendeu? Ele mesmo fez por ele e com o sangue dele, a vida dele no nosso lugar e purificando nós. Aí sim, aí deu. Na antiga aliança, quando alguém levava um carneirinho, uma ovelhinha para sacrificar por causa dos seus pecados, já estava resolvido e nunca mais precisava fazer ou precisava voltar de novo no ano seguinte? Voltava, ano após ano, não era assim? Tinha que voltar de novo. No ano que vem, na Páscoa, lá vai a pessoa com a ovelhinha, pelo pecado. O sacerdote que fosse sacrificar, fosse degolar, derramar o sangue, ele precisava também estar purificado, sacrificar um por ele também. Ele não era o santarrão, ele também tinha que purificar por ele. O levita tinha que estar purificado também, matar um por ele também. Todo mundo, cada um tinha que matar um para si. Entendeu? Um por si, na verdade, né? Um por si. E aí... De inventável, e era muito mesmo. Era muito, Aí, como cada um tinha que purificar um por si, havia a necessidade de alguém morrer no lugar dele. Entendeu? Só que quando veio Cristo, foi diferente. Cristo morreu e entregou-se a si mesmo, derramando o seu próprio sangue na cruz, entregando como aspersão a Deus, o Pai, para cumprimento da sua palavra, como recebimento dos nossos pecados. Então foi como Cristo é o nosso representante, que se nós aceitarmos, o sacrifício dele vale para nós. E aí a gente não precisa morrer, derramar sangue. Nós não precisamos repetir, porque o dele foi o suficiente, é o único, já basta. Entendeu? Não preciso repetir, não preciso morrer, não preciso derramar sangue. Já deu? Já, né? Eita. Então, a gente encerra por aqui, que é para não comprometer os outros compromissos, né? Mas na aula que vem a gente tenta pegar dando com continuidade. A gente para no tema, e aí, só para finalizar o tema, o termo que melhor conserto é porque, de fato, foi o melhor, né? E não só o melhor, mas o único, né? Não teve outro. E nem haverá outro para frente. Aliança perfeita. Perfeito, né? Tá bom? Então, bem-vindo à primeira aula de Hebreus. Hebreus é bom.